Bom dia, queridos irmãos. Hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine para que nós possamos entender a palavra de Deus e colocá-la em prática. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizes o homem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, ou ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensa como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus está caminhando com seus discípulos e ele faz um questionamento para eles. Meus amigos, quem dizem os homens que eu sou? As pessoas já tinham visto Jesus fazer alguns prodígios, alguns milagres, assim como vimos no dia de ontem, aonde ele fez um cego enxergar. Então, ele era um homem que chamava a atenção de muitas pessoas, da maneira com que falava da palavra, da maneira com que ensinava, com sua autoridade no ensinamento e também com os seus prodígios e milagres. E aí ele faz esse questionamento: quem dizem eles que eu sou? E aí os seus discípulos dizem, Alguns dizem que é Elias, outros João Batista ou alguns dos profetas. Mas Jesus hoje também faz um questionamento para cada um de nós. Para você, quem é Jesus? Jesus é aquele que você busca quando você está precisando? Jesus é aquele que você nem se lembra dele no dia a dia, quando as coisas estão correndo de uma forma normal, tranquila na sua vida? Ou Jesus é aquele que ele é o centro de sua vida, o Cristo, Filho do Deus vivo? Assim a gente vê em outro evangelista que Pedro falava, Senhor, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus proíbe ele de falar aquilo naquele momento para não alarmar a todos, já que ele iria ser preso, iria passar por torturas, mais para frente, mas naquele momento não poderia se revelar todo esse momento. Então fica esse questionamento para nós. Quem é Jesus para mim? O que ele significa para mim? O que ele significa para a minha vida? Então, que nós possamos ter Jesus como o centro da nossa vida. Aquele que nos ensina, aquele que nos mostra a maneira que nós temos que viver para encontrar o reino dos céus.
E mais para baixo um pouquinho nesse evangelho, Jesus explica aos seus discípulos aquilo que ele iria passar. Ele iria sofrer, ele iria ser rejeitado, ele iria ser maltratado e também iria morrer e ressuscitar no último dia, no terceiro dia. Mas Pedro chama Jesus à parte e fala com ele. Nós podemos entender muito bem o que passava no coração de Pedro. Pedro amava Jesus e, Senhor, nós não iremos deixar isso acontecer. E aí o Senhor fala para ele: sai de perto de mim, Satanás. Tu não pensa como Deus, mas sim como os homens. Eu tenho um testemunho para dar a respeito dessa passagem. Quando tive um problema sério de saúde e uma pessoa um dia me questionou: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: claro que pode. Você não se revoltou contra Deus, não? Você é um cara que busca Deus, tem o teu ministério na igreja, faz o bem às pessoas, trata bem as pessoas, e aí Deus deixa com que isso aconteça com você? E aí, na mesma hora, era a mesma semana desse evangelho, me deu vontade de falar para aquela pessoa: sai de perto de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Esse homem me perguntava isso porque ele se questionava, porque o pai dele era ministro da Eucaristia, era um homem muito bom, um homem que vivia a palavra de Deus, buscava a Deus todos os momentos, sabia que Jesus era o centro da vida dele, e esse homem teve um câncer fulminante. Sofreu muito e morreu. E aí na mente dessa pessoa ela perguntava, para ela mesma: poxa, por que Deus deixou com que isso acontecesse com meu pai? Ora, queridos irmãos e irmãs, como nós falávamos no dia de ontem: Senhor, abra os meus olhos para ver o que é a tua vontade, o que está na tua palavra para que eu possa vivê-la. E esse câncer que esse homem teve, um homem que buscou a Deus, que vivia a palavra de Deus, esse câncer que tomou conta do seu corpo e levou ele a óbito, foi o que levou ele para próximo daquele que ele buscou a vida toda. Então, nós não temos que ficar triste pelo que ele passou, mas sempre pedir um milagre ao Senhor. E às vezes o milagre não é ficar aqui neste mundo, mas sim estar perto daquele a quem é o centro da nossa vida, a quem aquele a gente responde: quem é o Senhor? O Senhor é tudo para mim, é aquele que morreu na cruz para me salvar. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos saber quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para a minha vida, para o centro da minha família, para as pessoas que convivem comigo. E que eu possa sempre acatar a vontade de Deus. Pensemos, Maria, em momento nenhum, nós vimos ela reclamando, blasfemando, falando qualquer coisa em relação ao que o seu filho estava passando, todo aquele sofrimento, morte de cruz, humilhação, pessoas cuspindo, coroas de espinho, porque ela sabia que quem está junto de Deus, quem cumpre a palavra de Deus, quem ouve a palavra e a coloca em prática, só pode esperar a vitória. E a vitória veio no terceiro dia, com a ressurreição, que é o centro da nossa fé. O que seria de nós se Jesus não tivesse ressuscitado? Que Maria possa nos ensinar, para cada um de nós, quem é Jesus, e que ela possa também interceder por nós para que a gente possa acatar a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos as nossas orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ouçamos a reflexão do nosso querido Papa Francisco. O poder verdadeiro é o amor. Perseguir e acumular poder como uma forma de estímulo leva-o à autodestruição. O poder verdadeiro é o amor que nos eleva os outros, o amor que suscita iniciativas, o amor que nenhuma corrente pode prender. Porque o amor é capaz de se fazer presente mesmo na cruz ou em um leito de morte. Ele não pede beleza juvenil, reconhecimento ou aprovação, dinheiro ou prestígio. Ele simplesmente flui e é irrefreável. Quando caluniado ou derrotado, sem dúvida, ele adquire maior reconhecimento. Aquele Jesus que era fraco e insignificante aos olhos dos políticos e dos poderosos da terra, revolucionou o mundo. Seja revolucionário. Faça um ato sincero de amor ainda hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.